Sejam então muito bem-vindos a mais um webinário do Instituto CRIAP. Hoje vamos falar sobre tecnologias e criatividade na formação pedagógica e para falar sobre este tema tenho comigo o Dr. Luís Graça, à minha direita, e a doutora Otília Oliveira, à minha esquerda. Ambos têm vindo a acumular vasta experiência enquanto formadores ao longo dos últimos anos e são também hoje gestores de formação no Instituto CRIAP. São eles que vão estar aqui à conversa durante esta 1 hora de sessão, durante a qual podem colocar as vossas questões e comentários na janela de chat. Podem assim participar neste webinário durante a 1 hora de sessão, assim como pedir o certificado que valida a vossa presença a todos aqueles que nos estão naturalmente a acompanhar à distância. Passo então a iniciar aqui a conversa com o Dr. Luís Graça, perguntando-lhe como é que tem evoluído o trabalho ou a profissão do formador ao longo dos últimos anos. Bom, a profissão do formador nos últimos anos tem evoluído bastante, sobretudo com o facto de ter vindo ou começar-se a utilizar muito a tecnologia inerente a toda esta função. Desde toda a evolução que teve, talvez a ferramenta mais utilizada, que é o PowerPoint, até a própria situação da utilização das redes sociais e até mesmo das próprias plataformas de ensino à distância. Portanto, a evolução foi feita tendo em conta também esta cada vez maior aproximação da formação ao formando, às realidades do formando, e também a adaptação aos novos contextos em que estes mesmos formandos estão inseridos. E hoje em dia estamos a falar de contextos que vão não só do seu contexto de trabalho, mas também do seu contexto pessoal. Muita gente faz formação que vai muito além da parte profissional, digamos assim, e quanto mais próximas estiverem as formações dos formandos e naturalmente se adaptem às suas realidades de disponibilidade de tempo e acesso, melhor se consegue passar essas mesmas formações. Portanto, o formador que se adapta, ou seja, a evolução do papel do formador é justamente esta pessoa que se vai adaptando totalmente a estas realidades que eram muito diferentes há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás. Portanto, tem sido por aí. Pergunto também à doutora Otília qual é a sua opinião e se as tecnologias são o único fator que introduziu aqui uma diferença na atitude do formador, no papel do formador, ou se por outro lado há outros fatores como também a própria mudança do processo de aprendizagem hoje em dia, a nossa capacidade de atenção ao formador, se isso também tem influenciado esta evolução do formador. Nós estamos numa era do conhecimento, não é verdade? E, portanto, hoje nós queremos aprender o mais rapidamente possível. É óbvio que os formadores hoje têm um papel muito mais difícil, porque têm que acompanhar essa evolução tecnológica e têm que a trazer para o contexto formativo. O que implica que constantemente estejam também em permanente formação e profissionalização para conseguir passar de forma mais adequada e mais pedagógica os conteúdos aos seus formandos e, portanto, evidenciar aqui o saber que eles procuram no contexto da formação profissional. Portanto, nesta era do conhecimento, em que estamos, às vezes, só à distância de ir ao bolso buscar o telemóvel para ir pesquisar alguma coisa na internet, estamos só à distância disso, de obter informação e conhecimento. Isso também provoca aqui um déficit de atenção cada vez maior, ou seja, e também uma necessidade de cada vez mais bons programas curriculares, boas metodologias de trabalho. É isso que espera, então, um formando hoje da pessoa que o está a ensinar. Sim, cada vez mais os programas são avaliados, ponderados, analisados, não só por quem os compra, não é? Por quem os adquire, por quem os procura, mas também pelo próprio formador.
o formador tem cada vez mais a necessidade de olhar para o programa e evidenciar aquilo que são os objetivos específicos daquele programa. Portanto, aquilo que será a meta, aquilo que será a finalidade a dotar aquele grupo de formandos. Portanto, a ideia vai ser, efetivamente, potenciar aquele contexto de formação no sentido de dar concretamente aquilo que é as necessidades dos formandos que nos procuram e que nos procuram para ministrar aquele conteúdo programático, em concreto. Sim, eu também concordo com isso e quer dizer, este contexto também tecnológico que facilita muito, ainda por via desta a grande diferença que ocorreu há sensivelmente 20 anos atrás, que foi a passagem da internet como um mero aglomerado de páginas ligadas entre si, que se transformou numa plataforma colaborativa. Ou seja, o permitir esta colaboração é algo que também tem vindo a acrescentar verdadeiramente um poder enorme, poder e naturalmente é uma ferramenta fantástica para que o formador possa utilizá-la e trazer algo que existia, por exemplo, na formação presencial, que é a colaboração entre os vários formandos, mas fazendo isto à distância. Temos ferramentas que permitem não só, por exemplo, criar conteúdo em colaboração ao mesmo tempo, em tempo real, em que se percebe que há um determinado formando a trabalhar o parágrafo A, o parágrafo B pelo formando B, etc. Até ferramentas em que se consegue ter a videoconferência estabelecida, entre outras situações. E, portanto, esta riqueza que é gerada por esta colaboração, que ainda por cima possibilita irmos buscar formandos que estão, por exemplo, numa outra parte do mundo, com uma realidade completamente diferente daquele formando que está no Porto, ou em Lisboa, ou em Bragança, ou nos Açores, cria aqui uma riqueza fantástica e que, de facto, leva a que a formação decorra de maneira muito mais fluida. Podemos colocar as coisas nestes termos. Se calhar o desafio do formador hoje em dia é ter a capacidade para analisar o máximo de recursos que tem disponível, o máximo de variantes que pode incluir e depois também analisar as matérias que tem que dar, conjugando, se calhar, metodologia com o programa. Não é? Neste momento, o grande problema que acontece em várias áreas, não é só na área da formação, é conseguir perceber o que é o melhor conhecimento a passar ao formando. Ou seja, nós deixamos de ter um problema que era o que se passava há 30 anos atrás, que era ter muito poucos recursos para ir buscar conhecimento. E, normalmente, há 30 anos atrás falávamos que os recursos eram as bibliotecas, eram os jornais e livros. Quer dizer, livros e pouco mais, não havia mais do que isso. Passamos a ter um contexto em que temos tudo e mais alguma coisa e muita informação que não é real, ou pronto, é real, mas não é relevante para o tema que estamos a trabalhar. E o formador aqui vai ter um papel fundamental para selecionar a informação que realmente é válida, a informação que é válida, ainda por cima, em termos científicos. Portanto, é ele que sabe onde é que estão as fontes corretas, onde estão os materiais que podem ser passados e que são devidamente validados. E esse é um dos aspectos desta nova função do formador, que é selecionar essa informação. Como acontece um pouco também quando falamos nestas ideias das fake news, por exemplo, né? Tem de haver alguém a fazer uma seleção da informação relevante. Fala-se muito do gatekeeper, não é? Exatamente. O formador é o gatekeeper da informação relevante para aquela temática. E isto é algo também que tem de ser passado, porque o formador tem de ter esta capacidade de também saber onde é que estão estas fontes de informação relevantes. Ele próprio tem de desenvolver um sentido crítico para perceber se aquela informação vale ou não vale a pena passar aos formandos e, se valer, depois também fazê-lo pelas melhores vias, que podem ir muito além das plataformas de formação. Depois temos aqui também uma necessidade de conjugar aquilo que são as matérias que foram selecionadas após análise
mas depois também a metodologia a implementar. Ou seja, já não é só uma questão de olharmos para aquilo que está disponível, mas também reagir na postura com que se transmite a informação, reagir nas dinâmicas práticas, na interação com os formandos. Passa também por aí, conjugando metodologia com o programa. Se calhar não uma obedecendo à outra. Os métodos com as técnicas de dinamização, não é, da própria atividade formativa. Passa também por aí. Mais do que dar a cientificidade aos pontos de referência da contextualização científica da informação, é transformar essa cientificidade ou essa contextualização teórica naquilo que é a aplicação prática, portanto, a aplicação no terreno. A nível da formação profissional e no campo da formação profissional é essa grande valorização. Portanto, os formandos que procuram valorização profissional procuram adquirir o saber fazer. E isso é muito importante cada vez mais. Portanto, o contexto da formação tem que ser pensado com a prática e a implementação dessa prática, a forma como nós vamos proceder à aplicação do conteúdo teórico no seu modo de funcionamento real. Portanto, o contexto formativo torna-se cada vez mais apelativo se tiver isso na sua essência. Até porque, se me permitem, até porque estamos a falar aqui de algo que é super importante. Estamos a falar não de pedagogia, mas de andragogia. Nós estamos a falar de formação para adultos. Estamos a falar de pessoas que se motivam pela aplicabilidade dessas situações no seu dia-a-dia profissional ou pessoal, mas elas têm de ver essa aplicabilidade. E por isso é muito importante também conjugar dentro da formação, como disse a doutora Otília, esta ideia de estarmos e envolvermos os casos práticos, os casos reais, de maneira que o formando perceba como é que determinada intervenção é feita, é trabalhada. E mais do que isso também, dar espaço ao próprio formando para ele colocar os seus casos e, no seio do grupo, tentar-se resolver esses mesmos casos. Porque isso também é algo que é fundamental, ou seja, não só ele sente que não é uma pessoa, o formador, por exemplo, a contribuir com o seu conhecimento, mas é todo um conjunto de pessoas que está ali à volta e que está a contribuir para que, efetivamente, se consiga fazer um brainstorming ou uma ideia maior sobre aquela realidade ou aquele problema. Perguntava agora a ambos o que é que consideram ser um formador criativo. É um formador que consegue, se calhar, juntar em toda esta miscelânea de possibilidades e fazê-lo da forma mais atrativa possível, mais eficaz possível. Assim, um formador criativo tem de ser alguém que se consiga adaptar. Okay? Um formador, na sua base, tem de ser um ser adaptativo. Isso tem de, seja presencial, seja à distância, tem de ter essa capacidade. De facto, o que eu acho importante para que depois, na construção da sua formação, ele seja criativo, é ele ter essa capacidade de perceber que tipo de ferramenta criativa ou não, mas sim, sendo criativo, à partida tem uma maior taxa de sucesso perante o seu grupo de formandos, para que, de facto, consiga passar a sua mensagem. Nós não podemos esquecer que o principal propósito ou a principal função de um formador é facilitar a informação. É facilitá-la, torná-la, digamos, entre aspas, comestível para o próprio formando. Para que ele consiga, um bocadinho a bocadinho, perceber e adquirir todas aquelas pequenas competências que lhe vão dar toda uma realidade maior, que é, digamos, o objetivo final daquela formação. A criatividade aqui tem a ver também muito com a expectativa que o formando cria em relação à formação. O formando vem com uma expectativa para a formação que tem uma determinada realidade construída naquilo que foi a experiência que ele já teve de outras formações. E é claro que se um formador quebrar com essa realidade, com essa ideia, dessa normalidade, sendo criativo, à partida vai ter uma maior taxa de sucesso. Essa criatividade pode vir de muitas maneiras, mas a melhor forma é o formador conhecer quem é o seu público, para depois conseguir adaptar e criar essas atividades ou estratégias criativas de maneira a resultar.
Sim, sem dúvida. Portanto, o formador acaba por ser camaleónico. Ele vai se moldar ao contexto e ao espaço onde está inserido. E é óbvio que a cada grupo de formandos que está no contexto formativo com aquele formador, há um espaço de partilha que vai moldar a forma como o próprio formador vai ter de apresentar o conteúdo. Se pensarmos que o formador tem o papel de ser facilitador, mas tem sobretudo o papel de potenciar intrinsecamente uma motivação de um determinado grupo de formandos para a aprendizagem, portanto aqui a criatividade tem que ser efetivamente excelente, de uma pessoa que queira efetivamente ser formador, porque é preciso repensar no contexto de vida de cada um dos formandos, no contexto da necessidade que cada um daqueles formandos traz para o contexto da formação e o que quer dali aprender e adquirir para ser melhor e mais profissional no seu futuro. E, portanto, isso é que vai efetivamente moldar todo o espaço de organização e de planeamento em termos formativos do formador e torná-lo criativo. Não sei se será uma lógica de pensamento interessante ou não, mas à primeira vista parece ou pensa-se que será o formando a ter que estar atento para se adaptar ou para melhor receber aquilo que o formador vai mostrar e vai explicar. Mas também há aqui, se calhar, outra necessidade, e cada vez mais evidente no formador atual, é de estar ele próprio a adaptar aquilo que queria mostrar, aquilo que queria dizer, e a filtrar a matéria também que tinha preparado, ou seja, um segundo momento de seleção, de acordo com o formando específico ou com o grupo de formandos. Exatamente. Criatividade, indo buscar ao próprio formando aquilo que se vai dizer. Portanto, estamos na era da aprendizagem colaborativa. E mais do que isso, a possibilidade de potenciar, no ato do contexto formativo, espaços de reflexão, de análise, de debate, de partilha, é o que enriquece o contexto formativo. E, portanto, o formador é criativo nesta capacidade que tem de criar nos seus formandos estratégias de aprendizagem que são aprendizagens significativas, que vão efetivamente criar uma modificação comportamental e uma modificação na sua atitude quando deixarem ou quando saírem daquele percurso profissional. Inclusive, estratégias pedagógicas, ou andragógicas neste caso, muito interessantes, que podem ser aplicadas, e eu falo de coisas como... Não são coisas muito diferentes do que eu tive ao longo de todo o meu percurso escolar e de formações, muito bons professores e muito bons formadores, assim como também vi alguns que não eram tão bons, mas com esses também aprendi muito e sobretudo com esses maus ou que não eram tão bons, foram interessantes ao ponto de perceber que aquilo não estava a resultar, logo provavelmente eu poderia aplicar uma estratégia diferente perante aquele grupo. E utilizando a criatividade, e muitas das vezes esta questão da criatividade tem a ver com estratégias que já se fizeram no passado, há uma estratégia muito curiosa que se fala agora à boca cheia, que é chamada a sala de aula invertida, em inglês a flipped classroom, que basicamente é ceder os conteúdos de formação antes de haver a aula propriamente dita. Basicamente a ideia é transformar a sala de aula mais num espaço de discussão, de troca de ideias, do que propriamente um sítio onde o formador vai debitar a matéria. E este tipo de situação, que é muito utilizada, sobretudo em contextos, por exemplo, de educação com crianças e jovens, tem uma aceitação enorme, é extremamente interessante, porque depois também leva a que os próprios alunos ou formandos vão pesquisar mais para aquela matéria. Ou seja, eles praticamente vão fazer um autoestudo sobre as matérias antes de entrar na sala de aula. O formador ou o professor passa a ter ali uma ferramenta fantástica que é um conteúdo ou um conhecimento que foi já absorvido e que ele tem a possibilidade de pedir aos formandos para falarem sobre ele. Não há nada melhor, sinceramente, não há nada melhor do que termos os formandos a falar das matérias, porque isso verdadeiramente é o que é o assimilar da matéria.
E se conseguindo ter essa estratégia implementada, não estou a dizer fazer isto puramente, ou seja, fazer isto em todas as sessões, mas haver sessões mistas entre este tipo de estratégia e uma estratégia mais regular, normal, acaba por trazer a dita criatividade à formação, ou seja, o quebrar com as várias ideias normais, digamos assim, e acaba por ser uma mais-valia para as formações. É como um vinho. Se um vinho for feito de uma única casta, que vamos ter ali uma coisa bastante pouco balanceada. Se for feito com várias castas de uva, é muito mais equilibrado e muito mais interessante. E a formação funciona exatamente da mesma maneira. Se for equilibrada, com várias estratégias, com várias técnicas, até mesmo com várias metodologias de formação que podem ir desde o presencial ao à distância ou até mesmo a formação puramente em vídeo, acaba por ser algo que funciona mesmo muito bem. Portanto, será que a melhor metodologia será várias metodologias? Eu acredito que sim. Como em tudo que nós vivemos na nossa vida, mais do mesmo, não é? Eu optava por questões e começo por perguntar à doutora Otília o que não funciona ou o que evitar nos dias de hoje e que se calhar antigamente se fazia e que hoje pode já estar um bocadinho mais obsoleto. Também posso colocar qualquer questão a ambos. Não. Primeiro, senhoras. Claramente a transmissão única e puramente transmissiva, não é? De informação. Eu acho que hoje, em contexto de formação profissional, não é isso que se procura. O estar a debitar apenas teoria, sem a prática ali aliada ao contexto da teoria, não há um sentido prático na formação, no contexto formativo. Hoje, e seguindo a lógica do que o Dr. Luís estava há pouco a dizer, o que se procura é efetivamente a implementação de metodologias pela autodescoberta. Ou seja, dar mecanismos e ferramentas aos formandos para conseguirem ser capazes na aquisição da sua própria aprendizagem, responsabilizá-los por isso. Ter o pensamento de chegar ao contexto da formação e transmitir, debitar única e exclusivamente o que se preparou no PowerPoint é errado, portanto é completamente nulo. Eu, como formando ou como formanda, não iria nunca ver a aplicabilidade daquele contexto formativo, portanto não iria conseguir perceber qual seria efetivamente o meu papel naquele contexto de aprendizagem, porque eu não estou a ser responsabilizada por aquele contexto de aprendizagem, portanto eu estou só a receber, não a aplicar o que eu estou a receber. E portanto isso eu penso que seria logo automaticamente uma das questões a eliminar no contexto da formação profissional. E faz todo sentido pelo seguinte, essa questão que dita, e muito bem, sobre a ideia de como o próprio formando capta a informação e quando é uma questão puramente de debitar a matéria, o que acontece é que a captação do formando é mesmo uma porcentagem muito reduzida. Estamos a falar de 20%, 30% da informação. Se nós o envolvermos, essa captação sobe exponencialmente e, portanto, faz parte do próprio sucesso do formador tentar com que a sua informação passe a maior parte possível daquilo que ele tem para passar. Porque senão, literalmente, o objetivo dele não está a ser concluído. E nós temos muitas ferramentas para o ajudar a fazer isso e estratégias é só uma questão. Claro, dá trabalho, não ponho em questão isso. Mas tudo que acontece e que funciona bem dá sempre trabalho, não é? E, portanto, aqui também terá de ser sempre algo a trabalhar. Supondo que teríamos uma sessão de formação de 2 horas, por exemplo, ir para lá com um PowerPoint de 200 slides... Pois, é um bocadinho... Pode já saber que vai ser uma receita condenada um bocadinho ao fracasso de acordo com os objetivos que se pretendem. Claro, depende, claro que sim. Mas naturalmente é assim. Um PowerPoint tem de ser também adaptado à realidade da formação. Deve haver objetivos para cada sessão, ou também aquela lógica de
ter-se um PowerPoint com 200 slides, mas também dá-se aqueles que se puder e o que não se der, dá-se na segunda, sim, isso terceira. também pode ser uma estratégia. Eu, por exemplo, eu tenho muito bem delineados. Tem que chegar e quando saem, há objetivos que têm que ser cumpridos. Claro. É assim, eu posso falar do meu caso pessoal, que eu tenho um bocadinho a fobia de ter 2 horas para dar a formação e de chegar ao fim da primeira hora e não ter PowerPoint ou slides suficientes para depois continuar a minha matéria. E por causa disso mesmo, eu tenho sempre ali um conjunto de slides acrescidos só para o caso de me ajudar nesse tipo de situação. Isto pode ser uma estratégia para eu conseguir, até para diminuir os meus ratings de ansiedade no início da formação. Mas lá está. O que interessa acima de tudo é que o formador tem um objetivo. Ele consegue dar a matéria com esse objetivo e ele tem que fazer este tipo de análise no final da sua formação. No final da sua sessão, ele tem de ter o discernimento de perceber se conseguiu ou não chegar ao seu objetivo, que foi transmitir aquela informação. E se ele chegar à conclusão que efetivamente se calhar não o conseguiu, então ele tem de arranjar alguma forma de dar a volta, quer à sua forma como dá a sessão, ao englobar atividades ou estratégias de maneira a conseguir levar a sua formação a bom porto. Isso é essencial. Agora, de facto, acho que é muito importante pensarmos na formação nesse sentido de tem de ser adaptada, temos de perceber quem é o nosso público-alvo, as suas expectativas, as suas realidades, os seus contextos, para conseguirmos efetivamente adaptar. E qual será o papel que desempenha aqui o gosto que se tem pela área que se está a lecionar, também para estimular a própria criatividade no que diz respeito ao dar a formação, ao apresentar novos conteúdos e por novas abordagens? Isso é a regra número 1 de qualquer formador. Portanto, qualquer formador tem que sentir entusiasmado sobre as matérias que vai lecionar, sobre as temáticas que vai apresentar. Se isso não for uma temática, e pensando na minha própria experiência, se eu não gostar do que eu estiver efetivamente a apresentar, vai ser mais difícil transmitir o entusiasmo e a confiança sobre a informação que eu estiver a apresentar. Portanto, isso é intrínseco, de certa forma, a cada ser humano. Uma pessoa que eu acho isto essencial. Um formador tem de ter paixão por aquilo que faz. Tem de ter paixão pelo assunto que fala. A paixão é o que melhor motiva alguém a aprender. E se nós conseguimos ter essa paixão, mais facilmente vamos conseguir também transmitir essa paixão à nossa plateia, aos nossos públicos, aos nossos formandos. Claro, exatamente. E não deixa de ser essencial sentirmos isso, ter essa capacidade de viver aquele tema e viver aquela... digamos, aquela ideia, de maneira a nós próprios também depois procuramos por mais informação, para ficarmos mais atualizados, para depois termos maior capacidade de chegar a esses formandos. Portanto, aqui, esse fator de haver um certo amor, uma certa paixão pelo tema em si que se está a viver e tudo mais, é crucial para que depois a própria formação também decorra da melhor maneira. Até porque nós temos que ter bem presente a ideia de que o contexto formativo é um espaço de partilha, de relacionamento. Claro. Relacionamento entre os formandos e os formadores, entre os formadores e o próprio conteúdo que vão lecionar. Neste contexto de relação, muitas vezes partilhas muito pessoais, de vivências, de situações específicas que acabam por vir ao de cima no contexto formativo, que se relacionam com as próprias temáticas. E se houver uma aversão por parte do formador à temática que está a apresentar, este espaço de partilha, de vivência, de reflexão conjunta, em grupo, porque no fundo nós estamos em grupo, e o grupo acaba por transformar estas aprendizagens em aprendizagens significativas, se conseguir vivenciá-las. Se não houver esta relação, isto não acontece. Portanto, não há esta aquisição ou esta experiência significativa no contexto formativo. Nem o próprio grupo se sente à vontade. E nunca se vai identificar, claro, nem se relacionar em termos de temática formador temática. Portanto, não há este cruzamento, este relacionamento. E, portanto, logo aqui, à partida, estará também condicionado, muito possivelmente, ao seu fracasso.
como é que definem uma sessão de formação perfeita ou idílica nos dias de hoje? É uma sessão que mostra muitos conteúdos, consegue ser muito apelativa, consegue ter muito conhecimento ou consegue, por outro lado, dinamizar muito bem a interação entre formando e formador? Como é que deve ser aquela hora ou aquelas 2 horas de sessão? A sessão... Ou até mais. A perfeição nunca existe, não é? Mas uma sessão em que um formador, ou por outra, uma sessão em que eu sinto que saio dessa sessão bem comigo próprio, bem com a ideia de ter transmitido os conhecimentos que queria, assumir essa ideia da perfeição, para mim é uma sessão que eu sinto verdadeiramente isso. Ou seja, que aquilo que eu tinha para transmitir, consegui fazê-lo. Que o consegui fazer de maneira a que as próprias pessoas se envolvessem e se conseguissem ter esse espaço que o Dr. Tílio falou, de conseguir elas próprias, a certa altura, ter essa capacidade de sentir à vontade para falar de um caso que lhe passou pelas mãos, por uma situação que ela própria possa ter passado, e para conseguir compartilhar isso dentro do seio do grupo. Isso para mim é essencial. Mas também o chegar à conclusão que, ok, eu tinha um conjunto de pontos para abordar, consegui abordar esses pontos e, acima de tudo, e isso é um ponto que eu acho fantástico e que me faz sentir muito bem, é quando eu vejo que as matérias que eu vou falando estão a suscitar questões. Então, há questões que vão aparecendo. Os formandos não têm problemas em colocar essas questões. Quando eu sinto isso, sinto que estou a conseguir o meu objetivo. Porque estou a apelar à capacidade crítica que eles têm em relação àquele assunto. Não só crítica, mas também à capacidade deles próprios perceberem que aquilo pode ter relação com a sua vida pessoal ou a sua vida profissional. Como é que se consegue, precisamente, estimular o interesse? É com conteúdo? Bom, isso pode ser de muitas maneiras, inclusive com estratégias do género lançar questões polémicas. Por exemplo, o lançar a discussão, o lançar de uma questão que quebre até mesmo com o consenso do grupo, é algo que é extremamente interessante e que acaba por funcionar muito bem. E conseguindo estimular isso. E depois há uma coisa muito importante, é assim, existe uma atividade que até pode ser feita não só em termos presenciais, mas também no ensino à distância, que são atividades assíncronas que podem ter a ver com a utilização de fóruns de discussão, os chamados fóruns de discussão, que muitas das vezes não são bem explorados porque somente funcionam com o atirar de uma questão e essa questão depois é respondida ali pelo conjunto de formandos e fica-se por ali. E aquilo tem ali um potencial enorme pegando nas respostas dos formandos àquela questão. E muitas das vezes é uma coisa tão simples quanto isto. Aluno A disse isto. Vocês concordam com esta afirmação? Acham que faz sentido dentro do contexto? E é claro que vai haver logo 2 ou 3 que vão dizer não, eu acho que isto se calhar poderia ser visto de outra perspectiva ou poderia ser desenvolvido de outra maneira e tudo mais. A mesma coisa se pode fazer em sala de aula. Um aluno fala de determinada temática, a sala de aula presencial, não é? Fala de determinada temática e nós dizemos, pronto, muito bem, isso é a sua opinião, mas vocês concordam com isso? Acham que eles está a dizer algo com... É mais uma vez o virar para os métodos. Exatamente. Para as ferramentas que o formador tem ao seu dispor para organizar e dinamizar as sessões. Absolutamente. Agora, se o trazer 200 slides é conteúdo, às vezes não. O formador pode trazer um PowerPoint com 200 slides, achando que efetivamente traz o conteúdo necessário para apresentar em sala de aula, mas muitas das vezes os formandos não querem 200 slides. Os formandos querem efetivamente operacionalizar aquele conteúdo teórico que está no PowerPoint na prática. Não é? Eu quero saber... Se calhar às vezes basta um. Basta um, exatamente. Sim. Às vezes basta um ou nenhum. Não é? O PowerPoint é uma ferramenta, é uma muleta, não é a sessão em si de formação. Portanto, não deve ser visto como, ok, o meu saber está ali. O saber não está no PowerPoint, o saber está na forma como eu vou aplicar a minha capacidade de transmitir
aquilo que eu sei ou aquilo que é a minha especialização a um grupo. E, portanto, aqui o contexto de se o conteúdo está efetivamente na forma da sua apresentação, eu diria mais que o conteúdo está na forma de organização, de como eu vou dinamizar a sessão. Bom, nós chegamos, já ultrapassamos sensivelmente metade deste webinário e eu apelava até a que fizessem questões, colocassem alguns comentários na janela de chat para que também em casa, ou seja, o local onde for que nos estão a assistir, possam também contribuir para este webinário. E pegando até nesta ideia de PowerPoint, eu faço aqui uma pergunta até um pouco provocadora. Será que o PowerPoint está obsoleto? Porque me lembro dos acetatos antigos que os meus professores mostravam, são o precursor do PowerPoint, o acetato, não é? Chegamos ao PowerPoint, já está cá há alguns anos, mas será que também não chegamos a uma altura em que ele começa a estar um pouco obsoleto nesta era de outros conteúdos? Sim, fala-se muito naquela... Há uns anos atrás falava-se muito naquela ideia do death by PowerPoint, ou seja, utilizava-se o PowerPoint para tudo. E a certa altura, e então dentro de empresas e tudo mais, perdia-se mais tempo numa apresentação PowerPoint e perdia-se eficácia na utilização do PowerPoint, e claro que se começou a olhar para o PowerPoint como algo já não tão positivo. PowerPoint, como foi dito ainda há um bocadinho, é uma ferramenta. Deve ser utilizada com o intuito de, mais uma vez, chegar ao objetivo do formador, que é facilitar a informação. Se nós temos um PowerPoint que tem um bloco de texto de 20 linhas ou 10 linhas, como às vezes se vê, por exemplo, em informações de direito. Ok, eles têm de falar de legislação. Não põe em questão isso. Mas basta pôr lá o artigo e o que é que o artigo fala. Ok? Agora, espetar com um pedaço de texto no meio de um slide e ainda por cima projetá-lo não faz sentido absolutamente nenhum, até porque não vamos pôr os formandos a ler PowerPoints projetados, nem quando está na formação à distância também de fazer a mesma coisa. O que é efetivamente útil no PowerPoint é o PowerPoint servir-nos um pouco como um guião do que é que devemos abordar ao longo da formação. Eu utilizo muito o PowerPoint com esse objetivo, de me ajudar. Eu tenho alguns problemas em termos de memorização das temáticas a abordar ao longo da minha sessão, e o PowerPoint dá-me essa ajuda. Para mim é fantástico porque, efetivamente, vou passando os slides, vou sabendo os tópicos que vou abordando. Mas, por exemplo, os meus slides são todos construídos com base em tópicos. Porquê? Porque o tópico permite-me eu desenvolver o tema, vou-me lembrando dos exemplos, vou-me lembrando das aplicabilidades daquele tópico e facilmente consigo passar a minha matéria. Se eu tivesse lá porções de texto, era certinho que eu ia estar ali a ler, e era isso que era a pior coisa que eu podia fazer. Era estar a ler porções de texto. Para isso os próprios formatos fazem. Portanto, o PowerPoint funciona um pouco aqui, e eu acho que devemos entender um bocadinho às vezes o PowerPoint dessa maneira. O PowerPoint é um pouco o espelho do formador. Se o formador for muito bom, se for muito motivador, ele vai fazer o PowerPoint de uma maneira simples e eficaz. Se ele for chato, o PowerPoint também vai ser chato. É certinho. Isso aí não há dúvida alguma. E, portanto, esta ideia da utilização de PowerPoint... O PowerPoint é uma ferramenta fantástica e deve ser utilizada, sim, claro, com pontapés e medida, mas também temos de ter esta capacidade de perceber que é uma ferramenta que se vai adaptando às nossas necessidades e aos nossos objetivos, e nós temos de saber trabalhar essa ferramenta com esse objetivo, sim. Mas aquela ideia da imagem, do vídeo, do provocar a reflexão através da visualização, do debate, tudo que potencie, efetivamente, o trabalho colaborativo em grupo. Só para complementar, falamos do PowerPoint, mas há outras ferramentas, por exemplo, o Prezi. O Prezi há uns anos atrás foi utilizado, tem vindo a ser utilizado um bocadinho em substituição do PowerPoint. A grande vantagem do Prezi é quebrar um bocadinho com aquela ideia do passar dos slides, não é? E o que se faz ali é uma viagem dentro do slide.
Os conteúdos estão todos lá, estão espalhados, mas faz ali uma viagem. Também é possível termos death by prezi, porque basicamente se utilizamos aquilo a torto e direito, vamos ter o mesmo problema. Tudo passa pela ideia da adaptação ao objetivo. Tudo passa por aí. E se nós temos esse objetivo de que o formando faça uma viagem ali por aquele slide, ou que faça a viagem por via de passar slides, é tudo uma questão depois de nos adaptarmos a essa ideia. Mas o formador tem que ter essa capacidade de perceber o que é que vai funcionar ou o que é que não vai funcionar e como é que deve construir e não construir os seus PowerPoints. Qual é a importância que assume aqui o vídeo, o som, a manipulação da imagem, que hoje em dia está cada vez mais fácil, mais acessível? Estes conteúdos podem ser realmente aqui ferramentas que introduzem uma variância e que aumentem uma vez mais a atenção, tornem a informação mais consumível. Não nos podemos esquecer que o principal site que hoje em dia tem mais visitas em todo o mundo é um site de vídeo, é o YouTube. YouTube é o site mais visitado, seja em computadores, seja em telemóveis ou plataformas móveis. Isso só por si já diz tudo. Ou seja, as pessoas motivam-se pelo vídeo. É o som e a imagem. Aliás, há uma coisa que eu costumo passar muito nas formações e sobretudo na formação de formadores, que é um formador tem uma maior taxa de sucesso se conseguirmos estimular mais do que um sentido. Seja ele a audição, seja ele o sentido visual. Okay? Se nós conseguirmos meter lá para o meio o sentido do olfato ou do tato, ainda mais vai ter essa capacidade. Nós não... Há sons e há cheiros que não esquecemos, cheiros da nossa infância que nós nunca esquecemos. E se nós conseguirmos ter esta integração dos sentidos, claro que vão ter maior funcionalidade, vão funcionar muito melhor. O vídeo tem esta capacidade, não naturalmente do olfato ou de outros sentidos como o tato, mas tem o sentido da audição e da visualização, que são sentidos que nós, seres humanos, temos muito mais desenvolvidos no seu global do que outro tipo de animal. E, portanto, claro, alguns especializam-se mais ou no visual ou outros no auditivo, mas nós temos aqui uma capacidade de ter um equilíbrio grande entre os dois. E, nesse sentido, o vídeo tem uma capacidade enorme de conseguir fazer passar os nossos conhecimentos e as nossas ideias. Hoje em dia, e ainda por cima, como temos toda esta contextualização de que quase toda a gente tem smartphones, e os smartphones estão preparados para aceder às plataformas de vídeo, nós temos a capacidade de chegar aos formandos através dos smartphones, com vídeos, com os ditos masterclasses ou videoaulas, como dizem os brasileiros. E esta nova vaga de formação é uma formação que tem esta capacidade de podermos, por exemplo, concentrar num espaço de 10 vídeos, 10 pequenos vídeos, que podem ter no máximo 3, 4 minutos, conteúdos que são extremamente relevantes, extremamente focados no ponto essencial de cada um deles, e passar conteúdos tais como saber fazer, ou até mesmo conteúdos mais teóricos. Eu lembro-me que um dos primeiros cursos que fiz à volta desta ideia de ser construído em vídeo foi um curso que me ensinou, por exemplo, a trabalhar com um software de edição de imagem. O curso era de tal maneira tão bem feito que, para além de ter a explicação de como é que eu haveria de conseguir executar determinada tarefa, a própria empresa dava-me um fecheiro que eu podia utilizar no dito programa e mimetizar todo aquele processo que estava a ser feito no meu próprio computador, no meu próprio software. Ou seja, não só estava a aprender, como estava a aprender a fazer, como estava eu próprio a fazer. E isso é das coisas que mais motiva numa formação, que é a pessoa pôr em prática aquilo que está ali a ver. Estes conteúdos diferenciados podem ajudar, sobretudo, quando a matéria que se está a dar passa muito por questões relacionadas com teoria, não é? Um formador que
tem que apresentar a matéria mais teórica pode ter mais dificuldade em criar dinamismo por interação, por criar aqui uma dinâmica prática que o auxilie. Eu não diria que era só para os conteúdos teóricos. Pode ser utilizado também para os conteúdos práticos. Quer seja a nível do saber fazer ou do saber saber, é possível desenvolver conteúdos mais dinâmicos para adquirir mais rapidamente uma determinada aprendizagem. Portanto, o vídeo, hoje a ferramenta de vídeo ou áudio, hoje possibilita dar mais conhecimento num curto espaço de tempo. Portanto, torna-se vantajoso por isso mesmo. Portanto, o que um percurso de longa duração poderia ter, sei lá, 10, 12 meses em execução, pode ser diminuído para 3, 4 meses de execução. E sendo que permite uma aprendizagem ao seu ritmo. Portanto, o formando tem aqui a capacidade de decidir quando é que está disponível para aprender. E nos dias de hoje é uma das maiores vantagens, quer das modalidades do ensino à distância, quer desta modalidade de formação muito mais dinâmica, fora daquele contexto magistral, de contexto de sala, de contexto de formação transmissiva. E isto que é focado também é algo também muito interessante, que é esta capacidade que este tipo de formação tem em se adaptar ao tempo disponível do formando. Quantas vezes os formandos estão a ter a formação, por exemplo, em 10, 15 minutos têm disponível na sua hora de almoço, ou em 20 minutos têm disponível no trajeto entre casa e o seu emprego. E, portanto, ainda por cima, estando libertado o vídeo numa plataforma de ensino à distância, consegue-se facilmente aceder, desde que se tenha acesso à internet, consegue-se aceder perfeitamente a essa... Flexibilizar hoje em dia os processos de aprendizagem é uma das grandes vantagens. Tem havido nos últimos anos um aumento da procura por um ensino à distância, não é? É comum já essa informação. E ganha, por consequência, aqui relevo o papel do e-formador. O formador adaptado à modalidade e-learning. Qual é que deve ser o perfil e os desafios também que tem este e-formador? Bom, é assim, um e-formador tem que ser alguém que tenha essa capacidade de poder, em primeiro lugar, tem que perceber os contextos do formante. Estamos a falar de formantes que às vezes estão em casa, na sua sala de estar, ou no seu quarto, no seu escritório, onde tem um gato a passar à sua frente, onde tem um filho que entra no escritório, ou tem, sei lá, um taxa ao lume. Às vezes isso já aconteceu de tudo. E, portanto, neste sentido, perceber que há um conjunto de estímulos que o formando tem acesso, que normalmente numa sala presencial não tem. E, nesse sentido, o e-formador, percebendo essa ideia, ele tem de criar aqui estratégias para conseguir constantemente cativar o formando. Essas estratégias de cativação podem passar por de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, criar dinâmicas, como coisas como, por exemplo, formando A, depois de ter visto isto, concorda com esta afirmação? O que é que acha? Isto adapta-se à sua realidade? Coisas deste género, que podem perfeitamente depois serem usadas não só para criar esta interação, mas para envolver os próprios formandos dentro do grupo e da formação propriamente dita, e trazer o seu lado de experiência que ele tem. E portanto, o e-formador tem de ter esta capacidade de perceber que tem de criar estes dinamismos constantes com os formandos. O e-formador tem de ter uma grande resiliência. Sobretudo porque, especialmente nos primeiros tempos em que dá a formação à distância, sente muito o peso desta necessidade de interagir com o formando. E acaba, por exemplo, uma sessão de 2 horas, ser algo extremamente cansativo. Eu costumo dizer que 2 horas parecem 7 horas de formação, e muitas das vezes sentimos esse peso porque estamos ali constantemente a debitar a matéria e a interagir com os formandos e a criar dinâmicas e tudo mais. E isto é uma coisa cansativa, e ele tem de ter esta capacidade de resiliência. Tem de ter também capacidade de perceber e de estar constantemente à procura de novas estratégias, novas ferramentas, ideias que possam adaptar-se à sua formação. Portanto, basicamente, eu diria que seriam esses 3 pontos essenciais.
Sim, sem dúvida. Portanto, voltamos mais uma vez à ideia anterior que já temos vindo a discutir, que é a diferença do contexto de formação-sala, formação online, em termos de competências para o formador, é basicamente a adaptação à tecnologia, não é? Portanto, deixa de ter aqui aquela ideia de preparação, organização, de planeamento da formação para uma sala física, para ter um planeamento, uma organização para uma sala virtual. E o que é que isso traz em termos de organização, de competência? Sobretudo a organização de repensar conteúdos a serem ministrados e apresentados de uma forma mais virtual. E, portanto, se em contexto de sala há uma dinâmica completamente diferente, não é? Muito mais colaborativa, ali nós temos outras ferramentas, como o chat, portanto, a possibilidade de utilização do áudio para interagir, ou mesmo até a possibilidade de criar grupos de trabalho, para criar formas de atividade entre o grupo e entre os formandos. Mas é preciso repensá-las, portanto, é preciso organizá-las, é preciso prevê-las. E, portanto, mais uma vez, o sucesso deste formador passa por esta parte de planeamento, passa por esta parte da organização do conteúdo que vai ministrar numa sala virtual. Absolutamente. E ainda por cima, e já agora também pegando numa outra ideia, o formador, ou o formador presencial, e com a evolução que estamos a ter atualmente nas áreas tecnológicas, tem de começar a pensar também noutro tipo de ideias. Há estruturas neste momento que estão a ser montadas e tecnologias que estão a ser desenvolvidas que vão começar a permitir a utilização de algo que é muito interessante, que tem uma aplicabilidade brutal em várias áreas, que vão desde a medicina até a aeronáutica, como é, por exemplo, a utilização da realidade aumentativa, ou da realidade aumentada, que é ter um contexto da sua sala da sua sala de estar, por exemplo, um coração a bater, ao mesmo tempo que tem um formador a explicar as várias áreas do coração e como é que funciona o coração. E quem diz o coração pode ser um motor de um avião todo tridimensional, em que é possível aplicar um protocolo de manutenção àquela máquina sem ter a máquina fisicamente ali naquela sala. Será esse o novo PowerPoint? Quem sabe, mas sem dúvida alguma, perfeitamente, com a possibilidade de interagir com esse holograma, com essa realidade. Passamos agora, se calhar, para a parte final do nosso webinário, onde gostaria também de frisar aqui questões relacionadas com o certificado CCP e da habilitação que este atribui. Perguntava, em primeiro lugar, se é obrigatório ter o CCP, até de acordo com perguntas que vão surgindo lá de casa, se é obrigatório ter o CCP para dar formação e em que medida é que é importante a formação de um formador, fazer o curso que culmina com o certificado CCP. Sim, é obrigatório ter o CCP para dar formação certificada. Okay? Não é possível dar formação certificada se a pessoa não tiver o CCP, ou pelo menos um comprovativo de que leciona, por exemplo, numa entidade de ensino superior. São as duas únicas hipóteses que dá para se ter essa possibilidade de dar formação certificada. Em relação, desculpa, à segunda questão, a importância também do percurso. Sim. Que se faz dentro de ter, portanto, o curso de formação de formadores, não é? Pronto, o curso de formação de formadores é um curso por si só extremamente importante para um formador, porque dá-lhe todas as ferramentas, estratégias e acesso também a todo tipo de ideias atuais sobre como é que a formação deverá desenvolver-se. A pessoa tem um conhecimento. O curso de formação de formadores apenas vai dar essa capacidade de conhecer essas estratégias, ferramentas, etc. E também a melhor forma de passar esse mesmo conhecimento. É a pedagogia, no fundo. É a pedagogia ou andragogia. Mas basicamente é isso. O curso de formação de formadores dá toda essa capacidade. Eu fiz o meu curso de formação de formadores há mais de 20 anos. E nessa altura nem sequer ainda se falava da formação à distância. Mas lembro-me perfeitamente que foi focado
nessa ideia de pegar no nosso conhecimento, que às vezes pode ser só um conhecimento até de coisas que nós dominamos, não temos de ter uma licenciatura sobre aquela matéria ou algo mais avançado, basta que nós dominamos aquele conteúdo. E o curso o que nos proporciona é justamente isso, é essa capacidade de nós conseguirmos e sabermos transmitir aquela informação. Aliás, desculpa, atualmente o requisito em termos de recrutamento passa por aí. Portanto, o próprio mercado de trabalho requer cada vez mais que no ato do recrutamento de novos colaboradores, este requisito do curso inicial, do curso de formação pedagógica inicial de formadores, seja um dos requisitos daquele colaborador que vai recrutar. E isso prende-se muito com a necessidade que as próprias empresas têm, e o próprio contexto profissional neste momento sofre, em termos de evolução. Portanto, há uma evolução estratégica constante a nível das organizações, a nível das entidades, das instituições, que obrigam que internamente haja sempre recursos humanos qualificados, com capacidades de acompanhar essa evolução internamente e de organizar planos formativos, conceber, lá está, conteúdos programáticos, para ir dando continuadamente formação aos seus colaboradores internos. E, portanto, este requisito de ter efetivamente o certificado de aptidão profissional torna-se cada vez mais obrigatório, porque é um requisito de diferenciação entre profissionais, sem dúvida. E não só, a adição isto ao currículo da pessoa, assim, todas as organizações procuram cada vez mais, e isso é algo que se percebe pelos recrutamentos que vamos vendo por aí, que pretendem sempre profissionais com capacidades de polivalência. E esta capacidade de poder, esse mesmo profissional, poder transmitir a informação que ele próprio detém, e mais ainda, sendo com o CCP, portanto, é formação certificada, que ele próprio depois, dentro da própria empresa, pode permitir à empresa atingir aquele número de 35 horas mínimas de formação que tem de dar todos os anos a todos os colaboradores. Portanto, se ele conseguir ter esta capacidade, isto é uma mais-valia no currículo, não há qualquer dúvida. E mais ainda, se puder, assim com isso, poder transmitir aos seus colegas aquilo que sabe. Se todos puderem transmitir entre si os seus conhecimentos, vai ser uma organização muito mais interessante, muito mais adaptada às realidades do seu contexto. Aqui mais um contributo por parte da Iris, que diz que há uns anos tínhamos, enquanto formadores, de fazer atualizações. Hoje em dia, que formações existem que possam cumprir essa missão, apesar de não ser obrigatório? Sim. Há uns anos atrás nós tínhamos a situação do CAPA, o Certificado de Aptidão Profissional de Formador, que envolvia que, se não me engano, de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, de ter de fazer um curso de renovação, ou isto se não tivesse um número mínimo de horas de formação dada até àquela altura. Isso fazia com que o formador constantemente tivesse de executar cursos de reciclagem, que por um lado era muito bom, porque adaptava-se a realidades. Aliás, foi por inerência dessa situação que eu, quando fiz a minha primeira renovação, fiz no sentido de fazer uma renovação tendo por base um curso de preparação para formador. E comecei a ter, foi a minha entrada no ensino à distância e foi por via disso. Pronto, entretanto, claro que isso também honorava um pouco de X em X tempo, tínhamos de fazer um investimento de fazer esse curso. Contudo, essa obrigatoriedade deixou de existir, se não me engano, em 2008, com a entrada do CCP, do Certificado de Competências Profissionais, e por isso o ónus da reciclagem, o ónus de ir procurar outras formações deixou de existir. Contudo, é muito importante que um formador que vá fazendo formações, seja nas temáticas que domine, seja até mesmo nas estratégias de formação, seja até mesmo em coisas como, por exemplo, as novas funcionalidades de plataformas como Moodle ou outras.
E esta ideia de poder desenvolver outras formações, por exemplo, nós cá no Instituto CRIAP temos um curso focado somente na capacidade de desenvolver as competências de um formador. De pegar em alguém que terminou o seu CCP ou que terminou o seu curso de formação pedagógica inicial de formadores e dotá-lo de capacidades para perceber como montar um curso à distância, de como trabalhar numa plataforma de ensino à distância e criar dinâmicas nesse sentido. Nós temos esses cursos, até inclusive temos um curso focado na área da gestão da formação, para formação à distância. Portanto, há várias formas quer dizer, é tudo uma questão depois também de perceber, basicamente, qual o caminho que a pessoa quer seguir. Porque depois pode ir, inclusive, por formações que vão na ideia da criação de conteúdos, de muitas outras possibilidades. E portanto, é tudo uma questão da pessoa selecionar esse percurso. Bom, esticando ligeiramente aqui o nosso tempo, por último vou colocar esta questão à doutora Otília: como é que está estruturado o curso de formação pedagógica inicial de formadores, que culmina na atribuição do CCP, aqui no Instituto CRIAP? O que é que pode esperar aquele que se inscrever, de uma forma muito resumida, porque também já estamos aqui em cima da hora? Muito bem. O curso de formação pedagógica inicial de formadores aqui no Instituto CRIAP, portanto, está organizado na modalidade de e-learning. O que significa que este curso vai permitir, de alguma forma, alguma flexibilidade aos seus participantes. Portanto, há um conjunto de horas que efetivamente são presenciais e que obrigam, de certa forma, a comparência dos formandos em contexto de sala, para que possam ter alguma tutoria especializada e algum acompanhamento naquilo que depois será a complementariedade das suas aprendizagens nas sessões de autoestudo, que são as sessões assíncronas. O que é que os formandos podem e, de certa forma, levam como mais vantagem? Essas mesmas horas de tutoria. Ou seja, paralelamente às simulações, que são 2 dos módulos obrigatórios, portanto constituídos 10 horas, onde o formando inicialmente tem a capacidade de demonstrar as suas valências, as suas competências e revalidar após a sua autoescopia e a visualização da mesma, tem um conjunto de tutorias com os nossos docentes que vão permitir acompanhá-lo na concretização do seu projeto de intervenção pedagógica. E ao longo da criação desse projeto, eles vão recebendo essa orientação prática. E, portanto, no final do curso ficam com uma proposta, portanto, concebem toda uma atividade formativa válida e, de certa forma, ficam com uma proposta formativa, uma proposta de intervenção, que acaba por ser a grande vantagem, de certa forma, de frequentar um curso de formação pedagógica inicial de formadores. Posso também acrescentar mais uma coisinha rápida? Nós temos também aqui uma outra grande vantagem, que é a utilização do capital humano de centenas, se não milhares de horas de formação que nós já lecionamos aqui no Instituto CRIAP, seja ela presencial, seja ela à distância, e que nos permite, ou seja, os formandos que vêm ter connosco vão ter acesso a todas estas nossas conhecimentos, a todos estes nossos conhecimentos baseados nessa experiência toda que nós criamos aqui. Por exemplo, no caso do ensino à distância, há toda a experiência de coisas que resultaram e de coisas que não resultaram. Como já disse, aprendemos muito mais com aquilo que não resultou do que aquilo que resultou. O acesso a esse tipo de situação é algo que é muito interessante e que lhes dá toda uma bagagem que lhes permite enfrentar o nosso contexto de trabalho atual, adaptado a esta realidade de procura pelo ensino à distância. A parte mais fantástica é que no Instituto CRIAP não deixa de ser uma entidade formadora e, portanto, cada formando na sua área de saber e na sua área de especialização profissional está a apresentar ao Instituto a sua proposta formativa. E, portanto, pode ter aqui no Instituto CRIAP uma porta de entrada para o contexto da formação profissional. Como, aliás, já aconteceu. Como um futuro que é o que acaba por acontecer, portanto, como futuro formador do Instituto CRIAP, ao ser inscrito automaticamente na nossa Bolsa de Formadores. Muito bem, e se calhar poderíamos estar aqui a falar muito mais tempo sobre as vantagens de fazer este curso aqui no Instituto CRIAP, mas chegou a nossa hora, chegamos ao fim então deste webinário sobre
tecnologias e criatividade na formação pedagógica, um webinário que vai estar disponível para verem mais tarde, quando quiserem, através da gravação que fica disponível nesta plataforma, e também a partir de áudio apenas na plataforma SoundCloud, através de www.soundcloud.com/criar. Podem descarregar também e colocar numa pena, ouvir no carro, ouvir em viagem ou ouvir em outro lugar qualquer, desde que prefiram esse formato, evidentemente. Relembro que temos aqui, em breve, a começar o curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, exatamente, que culmina com o CCP. São cerca de 3 semanas. Começa no Porto, 7 de fevereiro até o dia 28. E em Lisboa também, nas instalações do Instituto CRIAP de Lisboa, começa a 12 de março e termina a 4 de abril. Temos também formação complementar, de acordo até com aquilo que a nossa ouvinte, a Iris, estava também a perguntar, como é exemplo disso a especialização avançada em gestão da formação online ou a especialização avançada em gestão e organização da formação. Cursos complementares que podem ser também mais-valias para aquele que acabou de tirar o CCP. Portanto, da nossa parte é tudo. Despedimos-nos com esta referência ao certificado opcional, mas que também podem pedir e que valida a vossa assistência a esta sessão. Da nossa parte é tudo. Muito obrigado e espero encontrar-vos futuramente em próximos webinários. Obrigado.